1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. E deixa sua Bíblia aberta, tá? Põe ela na mão aí. Nós vamos ler de forma alternada todo o capítulo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, um fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Abençoa o nosso coração, que ela produza em nós efeitos extraordinários para a nossa vida de santificação. Abençoa o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, dentro desse nosso tema da unidade, hoje eu gostaria de tratar com você sobre o cuidado dentro da unidade. Nós já entendemos e graças a Deus que sabemos que a unidade cristã, a verdadeira unidade cristã, ela é produzida por uma obra extraordinária e exclusiva de Deus. Então, nós não podemos produzir unidade, mas nós podemos mantê-la, né? Nós temos falado isso todos os domingos. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados em um só corpo pelo poder do Espírito. Isso é a unidade. É lógico que um dos perigos que ameaça essa unidade é a desunião. E nós vamos ver aqui também hoje que um dos grandes e maiores perigos é o pecado. Vejam bem, a base para se compreender o sentido ideal de unidade são as Santas Escrituras. E nós podemos aqui pregar o ano inteiro sobre essa ideia da unidade, porque elas são orientadoras da prática de fé de quem se identifica como cristão. Nós vamos encontrar a unidade. Então ela é a nossa
nosso guia, nossa bússola. A igreja cristã, para ser fiel na sua vocação, deve expressar por intermédio de suas relações fraternas e de amor, a mesma e profunda união que existe entre a Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a base da unidade. E a busca dessa unidade não é a busca de uma união das igrejas em um único formato institucional, nós já vimos isso. Igrejas com seus estilos diferentes. Ela é, acima de tudo, uma afirmação e reconhecimento da diversidade de dons, ministérios, concedido ao povo de Deus. No meio da diversidade há unidade, porque a nossa unidade é em Cristo. Portanto, pode-se dizer que a prática da unidade cristã é a busca e vivência de uma unidade na diversidade, nos diferentes jeitos. E essa imagem bonita de corpo de Cristo é a certeza, a mais linda e a mais conhecida imagem de Deus que nós temos aqui, é a certeza que nós temos uma unidade direcionada pelo poder de Jesus Cristo. Essa imagem, corpo de Cristo, essa unidade que está na nossa mente com diversidades, é pela bondade do nosso Pai. E ela tem vários elementos que são essenciais para as nossas vidas, obras e relações, tanto pessoais como nas nossas relações institucionais. Muito bem, o que nos caracteriza como esse corpo de Cristo é o fato de termos sido todos nós batizados pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. No verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que bênção isso, irmãos. Cristo é o Senhor da igreja, e a igreja existe por uma obra do Espírito Santo para servir a Deus nessa missão. Ela não é uma obra humana, não pode ser identificada plenamente nas instituições que nós criamos. A igreja somos nós, é o corpo, é a nossa mente. Talvez se nós nos preocuparmos em ficar nos identificando com placas, com instituições criadas pelos homens, nós nos perdemos. Nós não alinhamos e nem organizamos a nossa fé. Mas a igreja é um sinal da presença do reino de Deus para mostrar ao mundo que em Cristo todas as diferenças humanas são superadas e a diversidade é valorizada, reconhecida como dons de Deus. A igreja é útil, necessária. Nesse sentido, a igreja aponta para o mundo a possibilidade de reconciliação da família humana. Nosso desejo é que todos sejam encontrados, ajuntados, para essa unidade, para esse trabalho de crescimento de espiritualidade, de conhecimento melhor de Deus, das Escrituras, do Evangelho, do Senhor Jesus. Muito bem, a unidade cristã, ela não é uniformidade, né? Também ela não é e não tem as preferências e gostos semelhantes. Então, isso está bem definido. Ao contrário, né, a unidade da igreja, ela implica em diversidade, a pluralidade de dons, e nós aproveitamos tudo isso, graças a Deus. Eu queria pensar com vocês hoje sobre esse cuidado que nós precisamos ter dentro da unidade. Diz-se com frequência que a única Bíblia que o mundo lerá,
A única Bíblia que o mundo lerá é a vida dos cristãos. E aí, queridos, do que o mundo mais precisa então é de uma versão revisada todos os dias. E esse texto que nós temos aqui em tela foi escrito por Paulo com a intenção de produzir aqui uma versão revista na igreja de Corinto. Diz o nosso texto que ele escreve essa carta de longe, de Éfeso, por volta do ano 90. E ele está aqui deixando alguns pontos extremamente claros para a nossa reflexão. O perigo, de ter uma ortodoxia que não pudesse ser seguida por uma ortopraxia, que é a prática. E o capítulo 5 trata desse conhecido caso de incesto na igreja. Eu creio que todo mundo já leu, conhece. Mas vejam bem que os crentes, em vez de lamentar o fato, eles estavam complacentes, permitindo que o caso permanecesse sem nenhum julgamento. Talvez até mesmo se orgulhando dessa liberdade. E Paulo vai falar que talvez eles estivessem usando da sua jactância, da sua vanglória. E Paulo então aborda o que para ele era um problema que se repetia sempre. Irmãos, veja que em matéria sexual, os pagãos não conheciam o significado da castidade. Encontravam o prazer quando e onde queriam. Era muito difícil que a igreja cristã escapasse dessa infecção. Que era uma região tomada dessa promiscuidade, desses desejos. E Paulo, então, ele organiza essa igreja em Corinto. Nós vamos encontrar essa narrativa no livro de Atos, no capítulo 18. Paulo chegou à cidade na sua segunda viagem missionária. E logo foi o primeiro a pregar ali o evangelho. Enquanto ele morava e trabalhava ali com um casal de irmãos. E veja bem, o que ele aponta aqui na igreja de Corinto. Surgiu um caso extremamente escandaloso. Um homem formando uma união ilícita com sua madrasta. Coisa que era repugnante pela lei, lá em Levítico. Alguns historiadores dizem até que este homem, este marido, pudesse estar morto, pudesse ter se separado, mas jamais pudesse permitir pela lei que esse rapaz pudesse ter qualquer caso com essa mulher. Não era permitido. Ou seja, então era proibido. Escandalizado como estava em face desse pecado, então, estava indo mais em face da atitude da igreja, com respeito ao pecador, do que propriamente contra a igreja nesse momento, nesse primeiro momento. Então Paulo está escandalizado. Porque, seguido, ele percebe que tinham aceito complacentemente a situação e não tinham feito nada. Veja que essa igreja de Corinto, ela está localizada numa cidade extremamente estratégica, grande, portuária, com um artesanato muito forte, templo de adoração a Deus do amor, Afrodite. Conta-se de 1000 prostitutas cultuais que estavam à disposição dos turistas. Uma igreja extremamente perigosa. E foi
Inclusive, este é o ponto em que Paulo mais gastou tempo na sua vida, no seu ministério, depois de Éfeso. O tempo que ele mais durou foi em Corinto, segundo lugar, primeiro Éfeso. O nosso texto vai dizer aqui com clareza que Paulo estava fora, mas ele já havia escrito uma tal carta que talvez não chegasse às mãos da igreja. E ele cita isso no nosso texto lido. Eu já tinha avisado vocês, já tinha escrito a vocês, já tinha informado a vocês de algumas coisas. E vejam que Paulo então é alertado por essas insanidades na igreja. No capítulo 6 nós vamos ver a discórdia entre irmãos, levando casos para a justiça. Nós vamos ver a igreja dividida entre lideranças. Ou seja, uma igreja extremamente problemática, e essa carta de 1 Coríntios é uma carta que tem doutrina, tem muitos ensinamentos, mas tem muitas correções, instruções sobre casamentos, porque aquele povo precisava entender sobre casamento. Tem o problema da comida sacrificada a ídolo. Paulo vai falar da tese forte da ressurreição. Uma carta extremamente forte. Mas esse capítulo 5, ele deve nos chamar a atenção. O cuidado dentro da unidade cristã, porque era uma igreja que se identificava como uma igreja de Cristo. Paulo havia organizado, era uma igreja que precisava realinhar condutas. Era uma igreja que ele escrevia para eles, ele obtinha informações, ele tinha cuidados. Porque é impossível um pastor organizar uma igreja e não ter amor por ela, não cuidar dela, não se preocupar com ela. E aqui, queridos, a primeira coisa que nós vamos perceber aqui, nesse cuidado dentro da unidade, é a responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, nós precisamos saber que a unidade cristã, ela é visitada pelo Espírito Santo, produzida por Deus através do Espírito. Todos são encontrados no mesmo batismo. Todos são visitados pelo mesmo Espírito, a mesma fé. E aí essa primeira responsabilidade, ela é pessoal. Ela é minha, ela é sua. Eu falei aqui 2 domingos atrás. Você é responsável pelo seu irmão do lado. Você é responsável pelo crescimento espiritual do seu irmão do lado. Você é responsável pela santificação do seu irmão do lado. Irmãos, não tem como eu e você, como cristãos, nós não assumimos essa responsabilidade dentro dessa unidade. Porque diz o nosso texto que o fermento leveda a massa e precisa ser expulsado ou precisa ser excluído. E o texto nosso é tão forte que a recomendação é para que expulse e entregue a Satanás para que ele possa ser curado. Não é para que ele possa ir para o inferno, não. É para ser entregue, para ser curado. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, onde o secularismo esvazia o significado espiritual das coisas e o humanismo põe o homem no centro e as necessidades do homem como verdadeira motivação da vida. Nós estamos vivendo um tempo que talvez falar sobre pecado, falar sobre essa ideia de unidade, seja muito fora de lógica, fora de moda. Ora, eu entendo que os tempos vão se esfriando, a igreja vai ficando também cada dia talvez mais distante de uma realidade, o amor é complexo, as relações são conturbadoras, os diálogos às vezes não são tão pacificadores. Mas a tendência é que esses tempos de secularismo, de humanismo, roube a cena da sua sensibilidade espiritual.
E é por isso, querido, que nós temos que entender aqui primeiro que a responsabilidade é pessoal. Eu não posso me identificar como um membro da igreja, corpo de Cristo, batizado como esse jovem, e estar satisfeito com as relações ilícitas dentro da igreja. Eu não posso. Por isso que a primeira responsabilidade é pessoal. Eu não posso deixar de dizer isso porque isso pertence a mim. Olha para o seu coração, olha para a sua vida, como é que você está cuidando da sua vida, da sua santidade, como é que você está, de que forma que você está se preocupando com o irmão que está do seu lado? Porque isso depende de você. O fermento, ele atrapalha. E percebe, irmãos, que aqui um abismo chama outro abismo, a liderança rachou. A igreja já estava perdida, a filosofia entrando dentro da igreja, não tinha líder mais seguro. Paulo está dizendo que a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo, já corrigindo isso. Depois vem o incesto, depois vem irmão levando outro irmão para o tribunal. Certamente as perguntas que surgem no capítulo 7 sobre casamento, é porque tinha muitos problemas irregulares dentro da igreja. Irmãos, entenda que primeiro essa responsabilidade ela é pessoal. Esse dito rapaz, ele jamais poderia deixar de se identificar e pedir a Deus graça, misericórdia, perdão e correção. E aí eu quero lembrar você, como meu irmão em Cristo, que você tem responsabilidade por mim. E eu tenho responsabilidade por você na sua santificação. Cuide do seu coração, cuide da sua vida. Santifique a sua vida, é um desafio para nós. Nós não guerreamos por salvação, nós guerreamos por santificação. Salvação Deus nos dá. O desafio é a santidade. Procure entender isso, essa responsabilidade pessoal. Mas veja bem que Paulo vai falar dessa responsabilidade, e ele vai ser extremamente rigoroso com a liderança da igreja. Vocês estão loucos? Permitir isso? Está na cara de vocês? Está debaixo da barba de vocês? E vocês toleram, aplaudem, e ainda se gloriam nisso, achando que é bonito, porque a sexualidade na região de Éfeso e da Ásia, quase que geral, era livre, não existia senso de castidade, mas a igreja tinha princípios, valores, e tinha que ser alertada, a liderança da igreja tinha que ser alertada. Irmãos, nós somos extremamente cooperadores uns dos outros, e não concorrentes. No reino de Deus, cada um é recompensado segundo as suas próprias obras, realizadas em função de todo o corpo de Cristo. A obra de Deus não depende tão somente do que sou ou tenho, depende essencialmente de Deus, mas depende das nossas responsabilidades. E Paulo aqui primeiro ele alerta, e eu penso que o primeiro confronto tem que ser pessoal. Se está identificado o problema, se tem já pronto, atestado o culpado, a liderança, a igreja não pode abrir mão de tomar as providências. E aí você tem um dos pontos que mais machuca o coração do pastor e machuca o coração da liderança da igreja. É ter que tomar providências. Mas Paulo está dizendo para a igreja, vocês não podem aceitar isso. Isso é escandaloso. Irmãos, isso é tão forte para nós hoje, 1 Coríntios capítulo 5, é tão pesado e tão forte para nós hoje, porque está assim de casos e casos e casos e casos parando dentro das igrejas. E casos de irresponsabilidade na unidade.
E aí nós sofremos consequências, porque a igreja ela é atrofiada, a igreja talvez ela não cresce, talvez é cheia de gente apática, desanimada, desprotegida espiritualmente, porque você não está protegendo direito. Irmãos, vamos pensar nisso. A igreja precisa se purificar, a igreja precisa se santificar, a igreja precisa se identificar, a igreja precisa se confessar. Nesses meus períodos de estada na igreja e aconselhamentos e conversas, eu já tive o privilégio, a alegria e também a tristeza de conversar com pessoas que confessam e pessoas que não confessam. Não necessariamente membros aqui da igreja. E é por isso que eu quero chamar a nossa atenção aqui nesse capítulo 5, nos versos iniciais, sobre essa responsabilidade na unidade. A responsabilidade pessoal e a responsabilidade coletiva. E aí eu, como pastor, eu quero conclamar os meus presbíteros com ousadia, com intrepidez, debaixo de oração e debaixo de posição bíblica, agir. Agir. Porque a igreja precisa ser santa. Segunda coisa que eu quero identificar aqui com vocês, para a gente não delongar muito. Esse cuidado dentro da unidade, ele precisa de correção. E aí Paulo vai terminar falando aqui na sequência desse capítulo 5. A partir do verso 6, que não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, lançai fora o fermento, para que sejais a nova massa, como sois de fato. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí Paulo vai falar dessa carta que ele escreveu no verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Lá aquela carta que se perdeu, que nós não temos acesso. O que ele está dizendo agora é que precisa de correção, porque não é bom que permaneça no estado que está, com impureza, com maldade, com crueldade nos negócios, com crueldade nas relações íntimas. Precisa correção. Então Paulo vai encerrando aqui, exortando esses cristãos, esses sinceros, que não façam sociedade ou amizade íntima com cristãos falsos, que continuam a praticar coisas do mundo. Aqueles que dizem temer a Jesus, mas amam a prática do mundo, a prática do pecado. Não associeis com eles. E aí Paulo está dizendo aqui também, não só com os da igreja, mas ele está querendo dizer aqui também que nós não devemos nos associar com aqueles que estão fora da igreja. Cuidado. A igreja precisa ter correção. Paulo aqui está fazendo questão de lembrá-los dessa lealdade que eles têm que ter a Cristo e que eles devem ser luz para aqueles que ao seu redor, em vez de serem influenciados pelas trevas do mundo, sejam encontrados pela graça de Jesus. A igreja é para isso. Irmãos, eu temo, porque há, de vez em quando, informações de que temos problemas de pecados aqui na igreja. E conversando com algumas pessoas aí perto, na rua, nossa, mas aquela pessoa é membro da sua igreja? Nossa, mas aquele irmão, aquela irmã.
E eu fico muito preocupado porque o meu medo é de eu estar abrindo mão da correção e sendo conivente. E ser responsabilizado por isso. Irmãos, a ideia aqui de Paulo é alertar a igreja que é escândalo, que tem que ser identificado e tem que ser corrigido. Desembaraçando de todo o peso de pecado. Não deixar que o pecado faça farra dentro da igreja. E isso, queridos, é uma questão de decisão. Dentro da responsabilidade pessoal e dentro da responsabilidade de gestão. Mas precisa ter correção. Há coisas de que gostamos, mas por causa de nosso amor a Deus, nós decidimos não fazer mais. Isso é fato. O nosso coração, ele é covarde em alguns momentos. Diz a Bíblia, Jeremias, que o coração é extremamente corrupto. E vez ou outra nós somos levados a experimentar essa corrupção. Pela nossa incapacidade de perfeição. O que nós vamos fazer, irmãos, é nos sujeitar à confissão e à correção. Deus, em seu amor, Ele busca fazer essas mudanças radicais na nossa vida. E Ele mexe com a nossa inteligência. Ele permite os nossos atos grosseiros. Mas Ele não permite a impunidade. Porque Ele não mexe na nossa inteligência. E é por isso que é uma questão de decisão. Você é responsável e tem que ter atitude. E os meios de Deus nos disciplinar visam a corrigir e transformar esse velho homem em um novo homem, segundo Cristo. Levando-nos à maturidade, ao crescimento, a fim de atingirmos a plenitude de Jesus. A responsabilidade da igreja é disciplinar seus membros enquanto confiam ao Senhor. Enquanto a igreja essa confia ao Senhor, a responsabilidade de Deus julgar o mundo. Mas nós precisamos usar as nossas estratégias de disciplina. Eu quero concluir pensando com vocês. A unidade, ela cria vínculos muito fortes na igreja. Mas precisa ter cuidado. Porque senão esses vínculos não são fortes. Porque paira em nós insegurança na comunhão, insegurança na participação e os ditos falsos julgamentos. Santidade só na glória, mas responsabilidade e correção, nós vamos ter coragem. Nós vamos ter coragem.
O que fazer então para fortalecer a igreja? Quero aplicar aqui algumas coisas, para que a gente entenda e supere, mesmo se necessário correção. O que fazer para fortalecer esse vínculo, esse cuidado? Assuma o seu papel como membro do corpo de Cristo. Assuma o seu papel. De que forma que você tem atuado no corpo de Cristo? De que forma que você oferece a sua comunhão ao irmão do lado? Assuma o seu compromisso. Envolva-se. Esteja disponível. O membro que não está em atividade no corpo corre o risco de se atrofiar e se perder e ser inútil. Envolva-se. Participe. Entenda que não há perfeição aqui no primeiro andar. Você não é perfeito. E isso, queridos, entendimento de imperfeição em nós só engrandece a obra de Deus. Porque quanto mais nós entendemos que somos frágeis, fracos, limitados, imperfeitos, mais nós entendemos a perfeição e a glória de Deus. Quanto mais submissos, quanto mais quebrantados, corações quebrantados e contritos, conforme lemos no Salmo 51, mais próximos estamos de Deus. Não permita que os pequenos e aparentes problemas tirem o seu foco daquilo que é essencial. Estamos conectados todos em Jesus, em Cristo, o dono da igreja. Não permita que picuinhas perturbem o seu coração. Se envolva, participe da vida ativa da igreja. Pratique os mandamentos uns aos outros, amar, consolar, edificar, corrigir, sujeitar, servir, ensinar, aconselhar, orar. Amar, amar, perdoar, 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 perdoar. Cure o seu coração. Cure o seu coração. Para você cuidar da unidade. Seja responsável. E finalmente, identifique e combata os inimigos da unidade. Biblicamente. Não promova fofocas, divisões ou contendas. Esse tipo de práticas podem destruir igrejas inteiras. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar para o nosso coração hoje, nesse capítulo 5 de 1 Coríntios. O cuidado dentro da unidade com responsabilidade e correção. Submeta. Seja responsável e submeta. Vamos orar? Vamos ficar de pé. E convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar aqui a primeira música. Quero orar por você. Há um Deus totalmente interessado nessa unidade. Nesses vínculos fortes, fortalecidos. Há um Deus totalmente interessado em unir cada dia mais a família cristã. Há um Deus totalmente comprometido com a nossa vida de santidade e nos ajudando através do Espírito Santo. Eu quero orar com você para que você tenha essa força. Que Deus enche seu coração de desejo por Ele e despojar-se de toda maldade. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que tem prejudicado a sua vida, a sua espiritualidade, a sua comunhão. Pai, em nome de Jesus, clamamos pelo Teu poder, ó Deus. Estamos cientes de que precisamos de todos os dias, de mais responsabilidade e mais correção. Deus nos ajude, pela força do Espírito. A igreja de Corinto foi extremamente alertada, orientada e corrigida. E esses irmãos têm um testemunho que é bênção para a vida da igreja de hoje. Mas foram alertados. Como nós também somos através desse texto, nós pedimos graça, misericórdia e perdão.
e ajuda pelo poder do Espírito para a nossa caminhada de santidade. Abra o nosso entendimento, ó Pai. Fala aos nossos corações todos os dias através de momentos íntimos, particulares, mas momentos profundos com o Senhor, para que haja de fato responsabilidade, confissão, correção, ajustes, que a nossa fé seja alinhada em Cristo Jesus. Assim oramos em nome dele, amém. Vamos cantar?